Chegamos aqui nas Ilhas Baleares, eu acho que era um dos lugares que a gente mais tinha vontade de chegar rápido com a Joy, desde que a gente comprou o barco. A gente sempre falava, vamos pra Ibiza, vai ser legal lá e tal. E ontem tava lindo o dia, a praia aqui muito bonita, a Duda deu um pulo ali. O tempo vai estar bom, a gente vai aproveitar pra caramba. Daí a gente olhou na previsão do tempo. E hoje acordamos na Marina de Almerimar, em Almeria, na Espanha. O nosso plano é sair assim que o Duda terminar de polir algumas partes da Joy. Eu fico impressionada que em um barco, diferente de uma casa, todos os dias nós precisamos fazer manutenção preventiva. E foi ótimo ter ficado na Marina essa última noite, pois os ventos chegaram a 30 nós por aqui. Saímos ainda com ventos e com o objetivo de atravessar o Golfo de Almeria e tentar seguir para Cartagena, para fazermos uma parada e conhecer a cidade, e depois seguir para a tão esperada ilha de Ibiza. A Joy seguia velejando a 8 nós, e às vezes chegando até 10, o que é bem rápido. Muita atenção por aqui, pois o vento soprava 20 nós de popa. Durante as nossas velejadas, nós sempre seguimos atentos aos barulhos do barco, estralos e assim por diante. Ficou bem claro que o barco sempre tenta te dar algum sinal antes de acontecer algo, e um barulho diferente pode significar isso. Bom, por aqui parece estar tudo bem. Foi aí que o vento começou a subir e trocamos as velas. Mesmo assim, a pressão do vento era tanta que nosso piloto automático começou a dar ruim. E o Duda necessitava corrigir o rumo constantemente, e às vezes até dar um descanso para o coitadinho. Com tanto vento, mudamos os nossos planos e decidimos parar em um porto e nos abrigar dos ventos, para então depois seguir a Cartagena, o destino originalmente traçado. Eu sei que é um barco à vela e que esses ventos nos ajudam até chegar mais rápido no nosso destino, mas eu fico muito estressada e eu prefiro seguir em dias mais calmos, então paramos em um porto chamado Garrucha. Olha só a situação dos barcos, balançando de um lado para o outro e até batendo no dock. Esses ventos de 35 nós, eles são muito fortes. Então, já que estamos aqui, vamos aproveitar para lavar roupas, fazer algumas coisas na Joy, mas sempre ligados na movimentação lá fora, porque se alguém precisar de ajuda, estamos aqui. Consegue segurar com o cabo, ó. Ele tá morrendo do coração lá agora. Eu nunca mais quero entrar na Joy, vão vender a Joy. E na manhã seguinte, partimos antes do sol se levantar, às 5h45 da manhã, para velejarmos 9 horas e queremos chegar ainda durante o dia. E também porque os ventos sempre ficam mais fortes à tarde, o que faz sempre ser mais difícil de atracar a Joy na marina.
Já são 8 horas da manhã e o sol já está quase aparecendo no horizonte. Sentamos os dois ali na proa, quietos, admirando o nascer do sol. Momentos como esse nos traz muita felicidade. E é muito bom poder ter essa incrível oportunidade de ver tudo isso bem de pertinho. Hora de ajeitar as varas, de pescar, para tentarmos nossa sorte. Será que vai ser hoje que vamos pescar o nosso tão sonhado atum? Atum! Vai, atumzeira! Pegou nada. Você travou? Travei. Uhul! Atum! 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 Mesmo com toda a torcida, não foi hoje o dia que comeríamos sashimi de atum. Cartagena está super animada para dar um rolê nessa cidade que eu tenho escutado muitas coisas legais dela. Parece que sempre que chegamos em uma marina o vento fica pior. Hoje não poderia ter sido diferente. Só que demos sorte, pois ele ficou bem ruim só depois que conseguimos atracar a Joy. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away. Nós tivemos alguns amigos que decidiram passar o inverno aqui nessa marina. Nós tivemos que tomar uma decisão de onde iríamos invernar a Joy. Sem conhecer as marinas, estamos entre aqui e Valência. E nós escolhemos Valência ao invés de Cartagena. O problema é que assim que chegamos aqui, nós adoramos o lugar. Espero não termos cometido um erro. Parece que Valência será legal também, pois a cidade é maior e muito mais bem estruturada. Em breve nós vamos ver isso. Mas agora deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de Cartagena. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. I'm looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Oh yeah, take my hand, we'll make it somehow. E começou a nossa travessia para Ibiza. Adoramos Cartagena. A marina ela não é das mais baratas, uma média de 75 por noite nós pagamos. Até Ibiza velejaremos o dia todo e a noite toda para chegarmos por lá no meio do dia de amanhã. Você me use todos esses B-rolls que eu tô fazendo, ok? Milhas náuticas pela primeira vez, eu acho que o Duda pegou um peixe. Parabéns! É pequenininho, mas dá pra fazer um sashimi. Ai, tadinho, teu dó dele. Ô dó. Bonito, né? É. Para os velejadores aí que gostam dessas informações, nós estávamos velejando a 5 nós de velocidade com apenas 6 nós de vento.
devido ao ângulo favorável. Eu adoro essa Jennifer. Ops, quis dizer Jennifer. Duda me falou que ele usa essa vela em ângulos de 50 a 120 graus e com ventos de no máximo até 18 nós. Terceiro peixe do dia. Será que esse é grande? Acho que perdeu. Ah, Tá pulando, meio estranho. é estranho esse peixe. O que será que é? E assim, pouco a pouco, nos sentimos mais perto de Ibiza. E agora, seguindo com 9 nós de velocidade. Tá todo mundo escutando agora. Coronel Radio Medellín. False alert. Medellín, llamada general, aquí Coronel Radio, en referencia al llamada digital de socorro de la embarcación Joy, falsa alerta, silencio. Aquí Coronel Radio, a las 16, 18, 47 UTC. Câmara rádio, aqui é Catamarã Joy, que ha fornecido el distress call equivocado. Não há nenhum problema, foi um distress call equivocado. Yo he recibido, muchas gracias por la información, muchas gracias. Por favor, pásate si es tan amable, será el 85 cambio. Esses errinhos acontecem nas melhores famílias. O Duda apertou sem querer o botão de emergência do rádio, emitindo assim um sinal de emergência a bordo. E após alguns pedidos de desculpas para a Marinha Espanhola, seguimos rumo à noite dentro com essa linda lua nos iluminando. E sim, depois de quase 1.500 milhas, nós chegamos em Ibiza. Era o nosso destino final para essa temporada, antes de invernarmos a Joy. Ibiza é famosa pelas suas águas turquesas e cristalinas e um cenário de tirar o fôlego. Nós estamos mais que prontos para aproveitar ao máximo esse lugar. Mas lógico, antes disso, precisamos dar uma atençãozinha a Joy. Lembra que eu falei que em um barco é uma manutenção preventiva constante? Pois é, essa é a realidade da vida a bordo. E hoje era dia de esfregar o casco e remover as cracas. Bom, eu não sei nadar, né? Então esse trabalho ficou pro Duda. A big fish, no barnacles, anything. And look at this, nasty, very dirty.
Uau! Meu Deus, hein? Uma das grandes vantagens de um catamarã é que você consegue ancorar em lugares super rasos, pois a Joy só precisa de 1,5 metro de profundidade. Então hoje será o grande teste, porque não temos variações de marés por aqui, então acho que estamos tranquilos. Aqui dá até para ver o leme passando raspando nas poseidônias. Essa alga aí marrom, que embora ruim para a coragem, ela é muito importante para os mares. Aqui em Ibiza, se você jogar âncora nelas, você toma uma multa da marinha. Hoje estamos em uma boa, então sem estresse. O tempo aqui em Ibiza é bem maluco. Então resolvemos ficar nesse paraíso que se chama Cala Roig por alguns dias, boiando de um lado para o outro e admirando as paisagens e os lindos barcos que tem aí ao nosso redor. Hora de seguir para a cidade de Ibiza, para dar uma volta e iremos navegando bem pertinho da terra, para ver alguns lugares que já visitamos por terra no passado e adoramos. Vamos relembrar o quanto nos divertimos no Ushuaia o ano passado, quando viemos passar uns dias aqui. Para aquela praia, que em 2009 nós estávamos sentados falando que um dia, quem sabe, iríamos chegar aqui velejando. Ibiza é um lugar mágico e queremos explorar mais a bordo da Joy. A viagem até aqui, ela me fez pensar e rever muitos conceitos na minha vida, porque trocamos uma vida segura em uma casa para viver em um barco à vela, enfrentar muitas incertezas, superar muito dos nossos medos e passar por alguns perrengues, que vocês já conhecem. Side by side. Sinceramente, é difícil colocar em palavras todas as razões pela qual escolhemos esse caminho. Então eu resolvi colocar essas imagens aqui para que vocês possam ver com seus próprios olhos o que nos motiva a viver essa experiência. Nos vemos no próximo episódio.